Olá, eu sou Marcelo e hoje vamos falar um pouco sobre automação residencial. Você que está começando em casa conectada, casa inteligente, domótica, esses termos estão bastante em voga hoje, nos últimos anos, na verdade, principalmente pela popularização, né, desses sistemas. Na verdade, a automação residencial já existe há um bom tempo, só que eram sistemas complexos que dependia de uma infraestrutura muito grande na residência, equipamentos, cabeamentos. Quer dizer, hoje, principalmente com a popularização da internet, do Wi-Fi, a monitorização dos componentes, dos dispositivos, a Internet of Things, né, que é o IoT, que é a internet das coisas, trouxe o controle remoto dos dispositivos e o acesso aos dispositivos de maneira remota. Então hoje você tem controle e acesso às informações de TVs, aparelhos de áudio, refrigeradores. Então, com todo esse avanço tecnológico, possibilitou também a redução de custo e a facilidade para você ter esses produtos conectados. Aqui no Brasil, principalmente também, depois da Amazon trazer o Alexa e o Google Home, ou Google Nest agora, que são os assistentes de voz que estão sendo bastante popularizados aqui. Bastante ainda não, né? Mas queira ou não queira, as pessoas já estão tomando conhecimento desses produtos que facilitam essa interconexão dos dispositivos, né? No mercado existem dezenas de protocolos, mas eu vou me ater aos que estão mais populares, né, em termos de custo-benefício. Eu vou separar em dois blocos. Um seriam os dispositivos Wi-Fi, que é o que você encontra com maior facilidade. A maior parte dos fabricantes trabalham com eles, principalmente por questão de custo, facilidade, né, e tanto de instalação como de comercialização. E a outra seria o Zigbee Z-Wave. Vou tratar das características básicas de cada um, né? Não vou me aprofundar, que não é o intuito agora nesse momento. O Wi-Fi, como todos sabem, são dispositivos muito fáceis de conectar, e isso também gera um problema na sua utilização do dispositivo Wi-Fi na sua casa. Por exemplo, você vai comprar uma lâmpada, um interruptor e vai instalar em casa. Aí a primeira coisa é você utilizar a sua própria rede, o seu próprio roteador, que você já utiliza hoje para internet, para assistir o filme, para conectar os computadores. Ele já está com certo nível de uso. E grande parte das residências em torno já também utiliza esses roteadores. E aí você cria um problema dependendo do número de dispositivos que você começa a agregar na sua rede. Para utilizar dois dispositivos não é problema, mas quando você vai fazer um projeto de automação que você vai querer integrar grande parte dos seus equipamentos e você vai automatizar eles, você possivelmente terá problema com a sua rede, por questão de dimensionamento, por questão de cobertura. Muitas vezes você não tem uma internet de qualidade ou um sinal de qualidade do Wi-Fi do seu roteador em alguns cômodos da casa. Então essa distribuição de sinal acaba complicando. Sem contar a questão da interferência, né, dos outros canais de Wi-Fi utilizados pelas outras casas. E tratando especificamente de Wi-Fi, quase a totalidade dos dispositivos de automação utilizam a frequência 2.4, né? Justamente por a frequência ser mais baixa que a 5, ela tem uma maior alcance e estabilidade para poder fazer essas conexões. Então, no momento de você adquirir o dispositivo Wi-Fi, você tem que lembrar da sua rede, como é que está a conexão da sua rede na sua casa, né? Agora eu vou falar do Zigbee Z-Wave. Eu separei os dois em outro bloco
por eles trabalharem de maneira similar, porém com algumas especificações diferentes. No caso principal, a frequência, o Zigbee trabalha em 2.4 GB, a mesma do Wi-Fi, e o Z-Wave na faixa de 900 MB. O Z-Wave acaba se tornando melhor em termos de alcance e em termos de estabilidade. Por quê? Porque o 2.4 do Zigbee, ele, por ser do mesmo do Wi-Fi, ele vai acabar sofrendo problemas de interferência e o alcance vai ser muito similar ao do Wi-Fi. E o Z-Wave, por utilizar uma frequência mais baixa, ele consegue ter um alcance melhor, e nesse alcance melhor ele tem uma estabilidade se você utilizar, logicamente, não dentro do limite dele de funcionamento. Porém, os dois levam uma pequena vantagem com o Wi-Fi, porque eles trabalham com o protocolo Zigbee Z-Wave, eles trabalham com informações de pequeno volume de informações. Ele troca somente informações de comunicação quando for necessário. Por isso, os dispositivos Zigbee Z-Wave também ele tem um menor consumo e são equipamentos menores. Se você for ver aqui, só para exemplificar, o Zigbee ele possui baterias normalmente aquelas baterias que a gente chama de bateria de relógio, né? Que é aquelas chatinhas. Já o Wi-Fi ele utiliza as pilhas convencionais. Para fechar, 2 pontos importantes que eu acredito disso tudo é a confiabilidade e a compatibilidade. A confiabilidade é escolher produtos que tenham procedência, que seja de fabricante, que você já tenha algum tipo de respaldo, que tenha algum tipo de qualidade, que você possa analisá-lo, fazer testes. Então, hoje a internet facilita bastante, porque você tem acesso a essa informação, aos testes que as pessoas fazem. Então, isso facilita. Isso para equipamentos individuais. Quando você faz uma integração, já é mais complexo. Com relação à compatibilidade, existem diversos fabricantes que são compatíveis entre eles, porque utilizam protocolos e os padrões são similares. Então, você pode utilizá-los de fabricantes diferentes, mas uma grande parte eles não são compatíveis. Então você tem que levar em conta isso. Se você vai fazer uma instalação muito grande e você vai usar dispositivos diferentes, por exemplo, controlar luz, controlar ar-condicionado, controlar interruptores, e se os fabricantes não são compatíveis, ou se você utilizar fabricantes diferentes para cada dispositivo, você terá problema de comunicação. Por exemplo, você compra um interruptor e ele é de um fabricante que utiliza uma comunicação X, e aí logicamente ele tem um aplicativo para controlar esse dispositivo. Aí você compra uma lâmpada que é de um fabricante Y, que tem outro protocolo, outro aplicativo, que não conversam entre eles. Você consegue controlar cada um? Lógico, só que de maneira independente. Você vai ter que usar cada aplicativo em separado. No caso da Alexa, utilizando assistente de voz, você vai poder controlar, se eles são homologados pelos assistentes de voz, você vai conseguir controlá-los, todos eles, e criar rotinas com eles. Mas se você quiser utilizar rotina, automatizar esses sistemas entre eles para uso que não seja com a Alexa ou Google Home, você vai ter problema. É possível fazer isso? Também é possível, porque existem aplicativos terceiros que integram marcas diferentes, homologadas por elas. Então, aí você tem que observar também se esses fabricantes que você está utilizando são homologados por esses aplicativos, para que eles sejam integrados, e fazer as automações, rotinas, cenas nesses aplicativos. Caso contrário, você vai ter que ter diversos aplicativos para controlar cada um dos sistemas, e você ficará impossibilitado de automatizar o sistema. O que eu quero dizer com automatizar? Você criar uma cena ou criar uma rotina automática. Vamos supor, no momento que um sensor de temperatura note que está a 25 graus, ele
fecha a cortina e liga o ar-condicionado. Isso é uma automatização. Só que aí você está utilizando um sensor de temperatura, sensor de cortina, um controle de cortina motorizada e o controle do ar-condicionado. Se eles forem de fabricantes diferentes e tiverem sistemas diferentes e não tiverem homologados nos sistemas que integrem isso, você não vai conseguir realizar essa atividade, essa automatização, correto? Então, existem diversos vídeos sobre isso, você pode consultar sobre essas informações, mas o que eu queria mais é passar a informação de uma coisa é você comprar uma lâmpada ou um interruptor, e outra coisa é você daí fazer aquisições e aumentar o seu sistema. Então, você pensar bem na hora de adquirir, pesquisar bem. Hoje é muito fácil fazer esse tipo de pesquisa, né, na internet, isso possibilita para que lá na frente você não tenha problemas com os dispositivos. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida, comentários, estou à disposição.